bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, hoje é dia 17 de julho de 2019 e esse daqui é mais um giro de notícias. Não se esquece de vir aqui embaixo apertar o like e também de passar na Foot Fanatics, loja de camisas, aí é um dos maiores aí do Brasil, sensacional, variedade gigante, camisa, material esportivo, o link tá aqui na descrição e é importantíssimo que você vá lá e utilize o cupom que tá aparecendo aí na tela, porque aí você ganha um desconto, né, cara? Mas o principal mesmo é acessar por esse link aqui da descrição. Os cupons vão te dar desconto, o link na descrição garante que você vai dar uma moral pro canal Raiz Tricolor. Lá tem um monte de variedade, tem camisa do Fluminense, tem camisa de outros clubes, enfim, passa lá na Foot Fanatics e dá essa moral aí, beleza? Seguimos. A primeira notícia do Giro de Notícias de hoje é uma notícia ruim. Vamos primeiro começar pela parte ruim, depois pela parte boa. É de que Alan, volante do Fluminense, que desfalcou a gente na partida contra o Ceará, porque na teoria ele estava suspenso, enfim, ele não joga contra o Vasco também. E aí você pode estar se perguntando, mas ele vai estar suspenso contra o Vasco? A situação é um pouco complexa, eu vou tentar aqui dar uma elucidada maior. Alan foi expulso contra a Chapecoense, né, na última rodada, nona rodada do Brasileirão, lá antes da Copa América. Ou seja, ele precisa cumprir um jogo de suspensão automática, né, enquanto ele está ali no Fluminense, ele precisa cumprir um jogo, até mesmo se ele for para outro clube, por exemplo, se ele se transferisse para o Vasco hoje e fosse regularizado, ele teria que cumprir esse um jogo de suspensão automática. E este jogo, todo mundo imaginava, seria contra o Ceará. O problema é que Alan não estava regularizado, porque lembra daquele contrato de empréstimo que eu falei? O caso de Alan, ele estava emprestado por 6 meses para o Fluminense, e aí foi renovado por mais 6 meses, e como ele teve que fazer uma transferência, né, porque ele teve que voltar para o Liverpool, porque ele não estava emprestado diretamente do Liverpool, era uma situação bem complicada, acabou demorando para poder fazer essa regularização dele, e aí a regularização de Alan foi feita só na terça-feira. Eu, pelo menos, acho isso, enfim, eu entendo a complexidade da situação. Acredito que se fosse na gestão anterior, a galera tava, mas já invadindo Laranjeira com metralhadora já. Mas enfim... enfim, esse clima é bom também de compreensão, até porque eu compreendo também que uma negociação que envolve Alemanha, Inglaterra e Brasil não seja tão simples. Só que qual foi o caso? Que como ele só foi regularizado na terça-feira, na teoria ele não era jogador do Fluminense na segunda-feira. Então a suspensão automática não foi cumprida porque ele não era jogador do Fluminense. E aí ficou nessa insegurança se ele era jogador, se não era, enfim, se valeu a suspensão, se não valeu, por precaução para que daqui a um mês, etc., quando o Fluminense estiver disputando alguma coisa lá na frente no Brasileirão e etc., seja o alvo de algum outro clube, envolva advogado, envolva todo esse problema de novo, para limpar o Fluminense também, já precaver de não perder pontos no futuro. O Fluminense já preferiu não escalá-lo contra o Vasco, porque aí garante que mesmo que ele já tenha cumprido a suspensão, pelo menos não corre qualquer risco. E aí, dentro de campo, a situação é um pouco complicada, porque quem viu a minha análise de Fluminense-Ceará, né, feita diretamente do Maracanã, mas eu tive ali um tempo maior pra fazer, pude ser bem objetivo ali em algumas coisas. Uma das coisas que o Fluminense mais sentiu falta no jogo foi de Alan. E depois, vendo a coletiva de Fernando Diniz, ele fala disso também, né? O problema não é quem entra, o problema é quando o Alan sai. E o Fluminense perde um pouco da agilidade, sentiu muito mais isso no segundo tempo, né? Quando o Yuri saiu pra colocar o Marcos Paulo, eu tenho certeza que se fosse Alan ali, ele não tiraria, porque o Alan tem uma defesa muito boa e tem a mobilidade pra chegar no ataque, gira a bola legal, é um jogador incisivo também. E jogar em São Januário no próximo sábado, sem Alan, né, cumprindo aí essa suspensão, e Ganso também tomou o terceiro amarelo, por sinal, atitude boba de Ganso, né, de tomar amarelo por reclamação e nem saber que tá jogando pendurado, vai ser complicado. Outra notícia, porém, é da regularização de Nenê pro jogo contra o Vasco. Apesar da gente perder Alan, perder Ganso, Nenê vai poder atuar contra o Clube Cruz Maltino lá em São Januário neste próximo sábado às 11 da manhã. O jogador foi regularizado, ele já tinha saído do São Paulo, né, já tinha rescindido com o São Paulo e agora já está regularizado para poder jogar com o Fluminense. Então o Nenê só depende de Diniz
escalá-lo ou não para jogar no próximo sábado. Lembrando que, assim, Diniz, ele precisa, se ele não escalar Nenê, ele vai precisar responder algumas perguntas meio inconvenientes. Por exemplo, o caso de Guilherme e de Brenner, mas mais o de Guilherme, que acabou de chegar, nem treinou com o time e já foi direto pro jogo lá contra o Grêmio. Então... se ele escalar Nenê, ele meio que mantém ali o que ele já tinha feito. Agora, se ele não escalar Nenê, faltando jogadores, lembrando que o próprio Guilherme tá com uma lesão no dedo do pé, a gente nem lembra muito dele na hora de falar das coisas, mas ele sentiu ali o dedão e não jogou na última partida. Enfim, aí ele perde a coerência, né? Mas até que se prova o contrário, o Nenê deve jogar contra o Vasco. Outra notícia desse vídeo, você viu pela thumb, você viu pela título aí embaixo também, é de Wellington Nem. Segundo alguns repórteres, eu tô olhando aqui pelo menos a notícia, eu já tinha gravado esse vídeo e tô olhando aqui a notícia do Joel Silva, repórter do Lancenet, mas já foi noticiado também por outros portais, pelo que eu tô vendo, é de que o Wellington Nem e Fluminense chegaram a um acordo. Na verdade, o Wellington Nem e Fluminense já estavam num acordo, que chegou ao acordo foi o Shakhtar com o Fluminense, o jogador renovou com o Shakhtar e vai ser emprestado pro Flu até dezembro de 2019. O Wellington Nem tinha contrato só até o meio do ano que vem, o Shakhtar renovou por mais um ano, meu amigo, vão ser 8 anos de Wellington Nem no Shakhtar, é uma vida inteira com contrato com o clube da Ucrânia, e o Wellington Nem será emprestado pro Flu, segundo o Joel Silva, chega ao Fluminense, chega ao Rio de Janeiro amanhã, nesta quinta-feira pela manhã, ou seja, já traz um jogador. A notícia meio que já vinha se confirmando ali nos últimos dias, o Netflu, o repórter Paulo Brito chegou a bancar ontem a contratação de Wellington Nem. No dia dessa quarta-feira, né, dia da publicação desse vídeo aqui, o Wellington Nem já tinha meio que colocado um vídeo ali no Instagram, que eu vou passar aqui já, meio que dando indícios disso, de que já tava tudo fechado, ele botou ali o filho dele pra poder cantar o hino do Fluminense, então assim, meio que já era todos os indícios, e esse negócio, obviamente, o Fluminense ainda não confirmou, o jogador ainda não tá no Rio, enfim, o Fluminense não vai confirmar um negócio sem ter 100% da afirmação, né, a Nelca é do Galo. Mas até esse vídeo aí pra mim foi o indício total de que o Wellington Nem tava de volta ao Fluminense. Que coro? De coração. Papai. Sou do clube. Papai clube. Tantas vezes. Clube? Campeão. Como eu falei, o Wellington Nem tá no Shakhtar desde 2013 e, assim, não deu muito certo na última experiência dele vindo ao Brasil. Ele nunca foi aquilo que a gente esperava que ele fosse quando ele atuou pelo Fluminense e tinha atuado pelo Figueirense já em 2011 e atuou pelo Fluminense em 2012. Então, voltar ao Fluminense, clube no Brasil, que ele jogou talvez o melhor futebol dele na carreira, ao lado do Figueirense, né, que foi o que ele despontou em 2011, emprestado pelo Flu, mas enfim, sendo do Fluminense foi o melhor futebol dele na carreira, o Flu pelo menos visa garantir ali que vai rolar alguma coisa. Sobre a situação financeira, né, que seria talvez um impasse também, o Shakhtar bancaria uma parte do salário e o Fluminense ficaria com outra parte. Essa outra parte do Fluminense, segundo o repórter Paulo Brito do Netflu, abaixo do teto de 150 mil. Eu não sei ainda se esse teto tá ativo, se não tá, mas enfim, seria abaixo de 150 mil a parte do Fluminense. E lembrando que atacante, aí você vai pensar, ué, mas o Fluminense tem um monte de atacante, etc, mas se a gente for ver, tem quantidade, mas a gente ainda não tem a certeza da qualidade, porque Nenê normalmente gosta de jogar pelo meio, não joga tanto pelas pontas. Então vamos ver os pontas que o Fluminense tem. Ele tem dois jogadores que praticamente não foram testados e o que quando eles foram não agrandaram, que é Evandro e Kelvin. Tem Marcos Paulo e Brenner, que são jogadores abaixo dos 20 anos, então são jogadores muito inconstantes, enfim, que não tem ali uma regularidade. Se a gente for ver, por exemplo, que o Marcos Paulo jogou no Ceará, é complicado, jogou bem mal. E ainda pensando em jogadores de centroavante, tem Pedro, né, que já tá mais velho, etc, e tem João Pedro, que tem o mesmo problema da idade. É óbvio que o Fluminense tem garotos que jogam muita bola, o Marcos Paulo joga bola demais, só que é jovem, é inconstante. E aí trazer o Wellington Nem talvez fosse um reforço também nesse sentido, até porque Brasileirão, ó, é o que eu tô falando, ó, no sábado a gente tá sem Ganso e sem Alan. Adianta ter só time titular? Eu canso de falar isso daqui, quando a galera falava em relação ao Luciano, né? Vai sair Luciano, a gente tem Marcos Paulo, tá tranquilo. Tá, e o reserva? A hora que o Marcos Paulo se contundir, tomar terceiro amarelo, quem joga?
um elenco bom é ter 2 jogadores, não é ter um só não. Não se esquece que aqui embaixo tem um botão chamado like. Precisa apertar nele e precisa se inscrever aqui também, né? O canal aí já tá passando dos 53 mil inscritos, indo muito bem. Muito obrigado a todo mundo aí que tem apoiado. Não se esquece também de dar uma passada lá no Padrinho do Raiz Tricolor, que tá aparecendo aqui embaixo, e de conferir. Eu lancei um vlog muito maneiro lá de Fluminense Ceará. Venha passar raiva comigo, venha não entender as coisas do VAR no estádio comigo e vai lá assistir, beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores, até a próxima, valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses 2 vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.